Oi pessoal, esse vídeo aqui ele é um recorte da Santa Casa 2024, primeiro dia. Se você quiser ver a prova inteira, o link tá na descrição. Playlist da Santa Casa ordenado por playlist temática, cinética, equilíbrio também tá na descrição do vídeo. Todas essas playlists podem te ajudar muito, beleza? Vamos para a resolução? Beleza, questão 51, Santa Casa 2024, primeiro dia. O ácido rosmarínico é um polifenol constituído apenas por carbono, hidrogênio e oxigênio, CHO, sendo obtido naturalmente de ervas utilizadas na culinária. Sua ação antioxidante para o organismo tem sido objeto de pesquisa para seu emprego em cremes protetores solares. Legal. A análise elementar por combustão completa do ácido rosmarínico revelou que para cada 1 mol desse ácido são formados 18 mol de CO2 e 8 mol de água. A massa de oxigênio na molécula de ácido rosmarínico, massa de oxigênio, corresponde a 8 vezes a sua massa de hidrogênio. A fórmula mínima do ácido rosmarínico é... Então, esse aqui é uma questão de um tema pouco abordado, né? Análise elementar quantitativa, essas fórmulas centesimal, fórmula mínima e a fórmula molecular, que já é super visto na química. Mas essa parte de análise elementar, que você pega um composto, queima, né? Queimei 1 mol desse ácido, formou 18 mol de CO2, 8 mol de água. A quantidade a massa de oxigênio é 8 vezes a massa de hidrogênio. A partir desses dados de análise quantitativa elementar, me fala a fórmula molecular do ácido rosmarínico. Me fala a fórmula mínima, fala a fórmula centesimal. Então é um assunto que é pouco abordado, mas nas provas aí da VUNESP, FAMERP, FAMEMA nem tanto, mas FAMERP, Santa Casa tá aparecendo, tá bom? Então tem que estudar isso daqui. Como que a gente vai resolver isso daqui? Principalmente trabalhar com os dados do texto. Então, 18 mol de CO2, 8 mol de água é formado na combustão de 1 mol desse ácido. Então, o que a gente vai fazer? A reação de combustão genérica de um composto oxigenado, né? Porque esse ácido tem carbono, falou aqui, né? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, ele tem CHO. Você pode fazer essa combustão genérica usando CXHYOZ. Só que como eu já faço isso várias vezes, é mais fácil você falar que a quantidade de hidrogênio que tem é 2Y. Por quê? Porque quando você for queimar, você vai ter essa proporção aqui, ó. CHO. CXH, uma quantidade que você pode pôr Y ou 2Y, para falar quanto que tem no ácido rosmarínico, e OZ. C vai virar CO2. Então, se tem X carbonos aqui, vai produzir X CO2. Z, não sei. Por quê? Porque tem oxigênio no CO2 e tem oxigênio na água. Mas no ácido rosmarínico tem Z. Aqui, se eu colocar Y no ácido rosmarínico, a água produzida vai ser Y sobre 2. Para não ficar... Por quê? Porque tem 2 hidrogênios na água. Para não ficar Y sobre 2 aqui, eu já dobro tudo. Então, eu já faço com... Qual que é essa fórmula genérica aí com CHO que eu não sei? CXH2YOZ. Carbono produziu X CO2, como tem 2Y de hidrogênio aqui, vai produzir Y, né, para ter 2 vezes Y dá 2Y, para produzir 2Y de H também. E a quantidade de oxigênio? A quantidade de oxigênio você não precisa fazer isso, mas só para você entender. A quantidade de oxigênio Z do ácido rosmarínico, mais uma quantidade que vai reagir do ar, vai produzir X CO2 e YO. Então, quanto que tem aqui? Aqui dentro vai ter que ter XO2 mais YO, só que aí aqui a gente tem O2 como reagente. Então, se é YO, eu vou dobrar para ter O2. E aí, se eu dobro para ter O2, aqui eu vou ter eu vou ter YO ou Y sobre 2 O2, né? Porque YO é 1O. Y sobre 2 O2 também é um O. Aí você pode fazer isso e tirar esse Z que está aqui. Você não precisa achar esse coeficiente genérico, porque aqui seria uma equação de combustão genérica. Você só tem que fazer o quê? Achar
a fórmula do ácido, que você vai queimar do seu composto oxigenado, e quanto de CO2 e de água produziu. Essa quantidade de gás oxigênio aqui você não precisa achar, beleza? Então tá, as proporções estequiométricas que a gente tem aqui. Por que a gente fez isso? Para chegar na proporção de um ácido rosmarínico, né? Está para X mols de CO2. Então, para cada 1 mol desse cara aqui, porque tem um número 1 aqui na frente, para cada 1 mol de ácido rosmarínico eu produzo X mols de CO2, Y mols de água, e nesse ácido rosmarínico tem Z mol de O2. Beleza? Porque é Z mol para toda a molécula. Por que é X? Por que é Y? Por causa do balanceamento que a gente fez aqui em cima. Quando eu achar X e achar Y, eu consigo achar a fórmula molecular. Aí, beleza. Aí o texto me falou que se eu queimar 1 mol, então essa daqui é a minha forma genérica. Aí o texto me falou o seguinte: se eu queimar 1 mol de ácido rosmarínico, eu produzo 18 mols de CO2 e 8 mol de água. Pronto. Então, eu sei que o X na fórmula molecular, não na fórmula ainda mínima, tá? Na fórmula molecular, eu sei que o X é 18 e o Y é 8. Se o Y é 8, 2Y vai ser 16, beleza? Então, eu passo para cá para a fórmula molecular. A fórmula molecular é CXH2YOZ, C igual 18, H igual 16. E o O? O O, ele não falou quantos mols de O tem na molécula. Mas, como a gente sabe que foi produzido 8 mols de água, a gente consegue utilizar esse 8 mols de água, mas a gente pode fazer, inclusive, só com a fórmula do ácido rosmarínico. Então, vamos fazer isso, né? Eu tenho 1 mol de ácido rosmarínico. Beleza. Eu sei que em 1 mol de ácido rosmarínico tem, pela fórmula molecular que eu já achei aqui, ó, vim para cá, eu sei que eu tenho 16 mol de hidrogênio. Então, uma molécula vai ter 16 átomos de hidrogênio. 1 mol dessa molécula vai ter 16 mol de hidrogênio. Beleza, então 1 mol de ácido, 1 mol de ácido tem 16 mol de H. Eu sei que 1 mol de H tem 1 grama, então eu estou fazendo aqui, pessoal, a resolução por análise dimensional. Você teria que fazer uma regra de 3. Então, uma molécula tem 16 mols, desculpa, 1 mol de ácido vai ter 16 mol de hidrogênio. 1 mol de hidrogênio tem 1 grama. Por que eu fui para grama? Cada xzinho aqui seria uma regra de 3. Por que eu fui para grama? Eu fui para grama porque ele me falou esta proporção aqui, ó. A massa de oxigênio corresponde a 8 vezes a massa de hidrogênio. Então, eu preciso achar a massa de hidrogênio para usar essa proporção em massa do texto, que é 1 grama para, 8 vezes. Aqui eu posso fazer 1 tonelada de hidrogênio para 8 toneladas de oxigênio. Vou usar tonelada? Não. Eu vou usar grama, porque grama está em grama por mol. Então, 1 grama de hidrogênio está para 8 gramas de oxigênio. Quero chegar em grama de oxigênio? Não, eu quero chegar em mol de oxigênio. Por quê? Porque eu vou saber quantos mols de oxigênio tem em 1 mol de ácido. Eu sei, olhando a tabela periódica que é fornecida na prova, né, da Santa Casa, que 16 gramas de oxigênio é 1 mol de oxigênio. Beleza, corta esse 16 com esse 16, né? 8 vezes, cortou mol, cortou grama de oxigênio, eu chego em 8 mol de oxigênio. Então eu sei que 1 mol de ácido tem, coloco aqui, 8 mols de oxigênio. Então Z é igual a 8. Cheguei na fórmula molecular, ainda bem que eles não colocaram isso aqui, senão muita gente ia marcar, eu na minha desatenção com certeza ia marcar isso aí. Mas ele não quer a fórmula molecular, ele quer a fórmula mínima. A fórmula mínima você vai fazer a divisão aqui para achar os menores números inteiros para essa molécula, né? Então o menor número inteiro aqui é 8. Se você dividir 8 por 8 dá 1, 16 por 8 dá 2, só que 18 dividido por 8 não dá um número inteiro. Ah, mas é todo mundo par. Ah, então vamos dividir por 2. Então 9, 8 e 4. Tem como dividir 9 por 4 e dar um número inteiro? Não. Ah, então essa daqui é a fórmula mínima, né? É os menores números inteiros ali, múltiplos da fórmula molecular. Beleza? Então a fórmula mínima é essa daqui. Alternativa D.
difícil, é um tópico, como eu falei, é uma das questões mais difíceis da parte de química. Se você vai prestar essa prova, precisa acertar todas, tem que estudar isso daqui. Outra questão muito parecida da VUNESP é essa daqui da FAMERP 2023, primeiro dia, análise quantitativa, fórmula molecular. Aí você vai ter que fazer também reação genérica, fazer as proporções estequiométricas. Aí uma tá fácil no texto, a outra não tá. Você vai ter que fazer uma regra de 3 ou análise dimensional, como eu fiz por aqui, chegar na fórmula molecular e responder. Então é um tema pouco cobrado no Enem, nunca apareceu, eu acho isso no Enem, mas aqui aparece, tá bom? Só para frisar, né? Aqui por análise dimensional foi uma, duas, três, quatro regras de 3 muito fácil que você faria de cabeça, só que aqui eu faço cortando a unidade para eu achar a quantidade de Z mols de oxigênio. Zero igual a 8, cheguei na fórmula molecular e acabou. Beleza? Um pouquinho mais longo esse, mas vale muito a pena estudar isso aqui. Beleza? Gostou? Deixa a curtida, se inscreve no canal que vai dar tudo certo. Vamos pro próximo?